Eba, que legal, que legal, que legal! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui! Nós teremos 4 programas especiais de estreia do nosso Fightcast. Você está sabendo já? Ainda não? Vou te explicar então. Sou Luciana, muito prazer. A gente já se encontrou algumas vezes no Instagram da Federação Catarinense de Taekwondo. E a partir de agora a gente tem esse espaço super bacana para conhecer um pouco mais das pessoas que fazem o Taekwondo em Santa Catarina. Vai passar por aqui muita gente bacana, os mestres, os atletas, tantas pessoas que participam, que incentivam esse esporte que é do nosso coração, que a gente ama muito. Então, se você não sabia, fique sabendo que a partir de agora você vai encontrar aí nas redes sociais, vai encontrar no canal do YouTube um pouco mais sobre o Fightcast, que é esse nosso podcast, que esse mês de estreia a gente vai estar trazendo aí especialmente nossos colegas da Federação Catarinense de Taekwondo. Você vai curtir aqui, vai saber, e vou já pedir, pode deixar suas sugestões aqui, quem você gostaria que fosse entrevistado, o que você gostaria de saber sobre o universo do Taekwondo, para a gente conversar muito no nosso Fightcast. E eu começo muito bem, já estou muito bem acompanhada, recebendo diretamente de Chapecó, veio visitar a gente aqui nos estúdios, o nosso querido mestre Adílio Alves. Seja muito bem-vindo, um prazer estar conversando com você nesses nossos programas aqui de estreia. Ele que é vice-presidente também da Federação Catarinense. Tudo bem, mestre? Olá, Luciana, tudo bem? Prazer enorme estar aqui nesse programa de abertura aí e poder falar um pouco, né, contar um pouco da nossa trajetória aí dentro desse esporte maravilhoso. É um administrador de empresas ligadas agora totalmente ao esporte. Eu queria começar contando assim para as pessoas um pouquinho da sua história lá como atleta. Me conta qual foi aí o ponto de ligação do Adílio com o Taekwondo. Como é que aconteceu? Bem, Luciana, a gente começou isso na década de 80, né? Então o Taekwondo não existia, o Taekwondo era o karatê coreano, né? Então era conhecido como o karatê coreano. Na verdade, eu fui convidado por um colega para começar no karatê. E na minha cidade era o mais forte, né? E aí, na ida a gente passou numa academia que tinha um clube lá em Chapecó e entramos, né? Acabei assistindo a aula toda em pé, o professor convidava para participar. E lá começou a minha história, né? Voltei na próxima aula e estou nesse esporte até hoje, 35 anos, participando ativamente e intensivamente desse esporte, né? Então a gente começou como praticante, a gente teve algumas participações em competições, né? Que hoje a gente tem calendários, né? Muito organizados aí pela Confederação Mundial, Nacional e graças a Deus dentro do estado aí com a Federação Catarinense muito bem organizada, então tem calendários, né? O atleta sabe o ano todo o que é que ele vai participar e qual é o nível que ele consegue, né? Então isso é bacana para o atleta. Naquela época não existia isso, né? Qual era o cenário do Taekwondo naquela época do karatê coreano? Como é que funcionava? Funcionava muito. Vamos tentar explicar. Ele era muito confundido, né, com o karatê, porque o karatê sempre foi, né, devido aos filmes de Bruce Lee e outros artistas marciais. E era muito pouco divulgado, né, por se acharem que era o karatê. Então a gente não tinha esse calendário, não tinha as competições, não tinha apoio, né, e o Taekwondo foi mostrando desde a década que a gente iniciou, né, na década de 80, mostrando o seu valor também, né, e foi, graças a Deus, cresceu assustadoramente, né, isso é bacana. Chegar nesse estágio que está, né, de muita competição, muito atleta, muito praticante, né, mesmo que não seja atleta, né, a gente vê aí, acompanha os números que a federação tem de filiados, né, a gente tem uma gama muito grande, depois o mestre Alan poderá e vai falar mais sobre isso, né. Então a gente cresceu devido a isso, a organização, a participar, né, de crescimento, de treinamento, de
de cursos, de seminários. Então foi nesse cenário que o Taekwondo chegou até a esse patamar hoje que a gente se encontra, né, de um esporte muito divulgado, e acredito que está entre um dos mais, tem mais participação aí no estado, né, vamos lá, jogos também agora, né, jogos, né, que antes a gente praticava arte marcial, né, e hoje mais esportivo, né, todos os eventos que tem hoje são voltados a esporte. A gente vê aí os eventos que não só a federação faz, mas os jogos do governo, né, os eventos da FESPORT, muitos atletas, né, isso é bacana, né, desde as primeiras categorias aí até os veteranos lutando, né. Eu vou chegar nesse momento aqui mais atual da força que o Taekwondo tem hoje, principalmente os nossos atletas brasileiros, uma representatividade bem interessante, né? Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais, porque hoje é mais fácil a gente conhecer. Mas eu acho que é muito importante, quando a gente conhece as raízes, ainda de valorizar mais. Então, como a gente tem um espaço aqui, né, eu gostaria que você puxasse aí pela sua memória como que era para você, atleta naquela época, olhar para esse esporte e, querendo ou não, tomar uma decisão já há 35 anos atrás do que seria norteador daí da sua caminhada, né? Você consegue lembrar qual era esse seu sentimento? Como é que você sentiu isso? Disse, não, eu quero isso. E como que era a relação com as pessoas, com a sua família, com seus amigos, quando você dizia que queria fazer esse esporte? Como é que funcionava lá atrás? Porque a gente tem parâmetros, hoje a gente já sabe, né? Muito comum. A gente sempre tem alguém da família, algum amigo que faz. Mas como que era naquela época, quando nem era conhecido como Taekwondo, tinha uma outra nomenclatura? Bacana, Luciana, essa tua pergunta, porque é uma situação que, na verdade, naquela época as pessoas chamavam a gente quase de maluco, né? Que não vai dar em nada, isso não vai te levar a nada, porque você não tinha apoio do poder público, né? Para nada, nem para o mínimo que seria um transporte, né? Então, você chegava no gestor público e falava que queria o apoio para uma competição, mas essa competição ela nem é organizada, né? Ela não era um evento oficial, porque não se tinha um calendário, não se tinha um apoio. Então era difícil, né, você chegar no gestor público e pedir algo, né? Então isso foi também criando um sentimento de tem muita coisa para crescer, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para organizar, né? Então a gente não desistia, né, nesse momento, né? Inúmeras vezes eu viajei de ônibus, né? De ônibus de linha, não era ônibus fretado, era ônibus de linha mesmo, em busca de conhecimento, né? Para o nosso esporte e também para a participação de eventos, né? Fora do estado, de ônibus, né? Na minha cidade não tinha nem aeroporto na época, então era de ônibus, né? Depois a gente, claro, melhoramos um pouquinho, a gente como tinha carro e ia eu e colocava mais os atletas, né, no carro. Depois começou a crescer e pai de atleta, né? A gente sabe que já existe ainda, né? Mas esse é o início de tudo, né? Era com as nossas próprias pernas, né? E foi chegando... E lutando já num fight naquela época, com certeza, com uma sociedade cobrando coisas, anos 80, né? O que vai fazer? Tem que trabalhar com isso, tem que fazer isso, esporte não leva a lugar nenhum, esporte é só lazer. Era mais ou menos assim, ou eu tô errada? Não, era isso mesmo, né? E além do fato de você ter que viajar para ter essa possibilidade de começar a viajar longe, né? A nossa de Chapecó para onde a gente participava são no mínimo 500 quilômetros para participar de um evento, né? E faz o retorno e aí na segunda-feira você quase perde trabalho, você às vezes lesiona por transporte, né? Então, por isso, né? E era diferente também, né? Naquela época. A regra. O estilo de luta também era outro, né? Isso, totalmente a parte de... Inclusive de proteções, era bem menos acesso a isso, né? Quase que tinha um mínimo de proteção, né? Era um ou duas, hoje são 7 obrigatórias, né? Então, tá por aí, né? Então a sociedade cobrava sim, a família cobrava porque você tinha um gasto excessivo, né? Claro, hoje tem um gasto também porque o atleta é profissional, né? Dá pra chamar atletas profissionais, até porque muitos têm os seus apoios, enfim.
Mas na época não se tinha esse apoio, não tinha essa bolsa, então os gastos eram bem maiores, né? Então a família cobrava assim, né? Aí você ficava, né? Balançava em certo momento, mas o sentimento de que valia a pena, ou valeria a pena a gente continuar, né? Por causa da nossa região ainda, né? É uma região mais distante do estado. A dificuldade, né? Se você naquele momento, né? Porque na verdade eu era um dos poucos, né? Que trabalhava essa parte no estado, naquela região. Então, se eu parasse naquele momento, possivelmente a gente não teria o esporte naquela região, né? Então, isso me fez, claro, né? Além da paixão pelo esporte, me fez carregar essa bandeira de luta lá, de levar o esporte, de ir atrás, de incentivar os de outros. acreditar, de estar apaixonado por aquilo que está fazendo mesmo, Isso. né? Isso é maior do que qualquer coisa que a gente ouça pela família. Essas pessoas, né? Essas pessoas como vocês e como tantos outros que a gente vai passar por aqui, o objetivo desse programa é justamente isso, assim, trazer essas histórias diferentes atrás de tantas pessoas que a gente às vezes só conhece lá como mestre, mas que são pedras fundamentais na mudança e no movimento desse esporte, principalmente, é claro, a gente vai falar de coisas do Brasil, mas trazer para o nosso cenário aqui catarinense. Se não fosse esse amor, esse movimento, essa crença em acreditar de verdade, né, que aquilo poderia mudar, a gente não teria grandes coisas hoje, principalmente aí na questão do taekwondo. São pessoas que olharam para aquilo e disseram, eu quero fazer isso e vou mudar, que trouxeram grandes movimentos, não só no taekwondo, em todas as áreas acaba funcionando assim. Mas é um ato de coragem. Bom, eu já digo que lutar taekwondo para mim é um ato de coragem, que é só pensar em levar uma pernada daquela ali. Eu já estou correndo fora faz tempo. Naquela época mesmo, falando ali, você tocou num ponto interessante das proteções. Vamos aproveitar, eu vou tentar conduzir aqui a nossa conversa por esses períodos, para aproveitar, e a gente não trazer já para nossas datas atuais, mas aproveitar e descobrir um pouco mais das características do nosso esporte aí, nessa época, né? Como era lutar? Você falou que não tinha muita proteção, tinha já um movimento de quantas pessoas que você lembra mais ou menos que já faziam naquela época com você? Hoje a gente sabe que inclusive hoje tem atletas de interior que às vezes tem que treinar sozinhos, né? Como é que era naquela época, mestre? Bem, eu particularmente, né, vou falar de mim como atleta, né, era um processo totalmente amador, né, porque você tinha uma turma bacana na qual você era o professor, você tinha que fazer o planejamento daqueles atletas. Na verdade, planejamento hoje a gente sabe que é planejamento, né, naquele tempo não existia nem planejamento, era uma aula do jeito que você acreditava que era e fazia, né. Mas tinha que cuidar de você também, né, então você tinha que treinar com os seus atletas, né, e daí prepará-los. Também era diferente, a gente não tinha internet para se falar tão rápido, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E descobria na raça mesmo o que estava acontecendo, né? Isso, eu descobri no dia lá, e às vezes nem a regra não era bem clara, né? Aquela competição era algumas coisas, você acabava descobrindo lá na hora que aquilo podia ou não, né? E aí a parte mais difícil mesmo, de fato, era essa. A participação não existia hoje, tem muito intercâmbio, né, de treinamentos, os caras se encontravam na parte da competição mesmo, lá no dia, né? Então essa era a parte ruim, porque você tinha que ser o teu professor e o teu técnico, né? Que viajava, nunca tive técnico para me treinar, né? Era somente quando você saía da cidade para fazer esses aprendizados, mas assim, porque o professor, os atletas têm aí desde a base, do mirim aí já tem técnico específico de como ser técnico específico de luta, treinadores, essa evolução não existia, né? Até inclusive desde a quadra, né, da competição. Não existia nem tatame, né? A gente chegava e demarcava a área de competição com fita crepe, né? Fita adesiva, demarcando a linha e era essa proteção, colete, capacete, alguns tinham proteção de antebraço e canela, alguns não. Então era o mínimo, né? Então a lesão era bem maior, né? Hoje alguns toques aí em partes que não são protegidas, né? Então era um ato de extrema coragem ser atleta, né? Na verdade, no início dos anos, final de 80, início de 90, e a década de 90 quase toda até,
chegar no ano 2000, assim, transformar em esporte olímpico, daí começou, né, melhorar. Eu não lembro qual é o ano que daí começou essa parte de internet aí, e Facebook, enfim, que trouxe muita informação, que a gente conseguiu evoluir um pouco, mas nessa década de 90 foi muito, muito terrível essa parte aí de informação, de treinamento, de divulgar o próprio taekwondo, né? Coisas que hoje a gente olha para trás e nem sabe como é que acontecia, né? É. São dois cenários bem... são dois cenários que se completam, óbvio, né? Porque estamos falando do mesmo esporte, mas são cenários bem diferentes que você está me contando do que hoje a gente tem. E eu gostaria que você aproveitasse nesse momento, então, para falar dos projetos que lá na sua cidade de Chapecó vocês já desenvolvem. Como é que funciona hoje, então, essa estrutura com esses atletas que estão chegando? Como é que é na rotina desses atletas hoje? Nas escolinhas, enfim. Bacana aí, Luciano, perguntou também, né? Então, tudo isso, a evolução, né? Então, em 2004, eu entrei na faculdade lá para a Chapecó, que é a nossa parceira da equipe de Chapecó, e eu via que a universidade tinha alguns apoios para alguns atletas, e a gente tinha alguns atletas dentro da equipe na década de 90 que tinham grandes potenciais de representar a universidade e com apoio, né, ficaria mais fácil de eles continuarem no esporte, mas de fato iriam desistir. Aí eu procurei, de fato, o coordenador do meu curso lá de Educação Física e mostrei um projeto para ele, né, no ano de 2006. Em 2007 a gente começou um processo muito grande dentro do estado para inclusão do taekwondo nos Jogos Abertos, né, que era o que a gente sonhava, né. Então eu alinhei as duas coisas, né, o projeto mostrando para a universidade que a gente poderia carregar a bandeira, né, através do nosso esporte, que tínhamos atletas com potencial, com o apoio da universidade ficaria muito mais bacana e muito mais fácil de conseguirmos novos, né. Em 2008 a gente começou o projeto de apresentação do taekwondo nos Jogos Abertos, né, em Rio do Cedro, naquele ano não deu para terminar muita chuva, mas o taekwondo conseguiu apresentar e no mesmo dia foi cancelado os Jogos Abertos devido ao temporal. Enfim, essa é a história. Então a gente ficou em 2008, a partir de 2009 a universidade ela conseguiu um apoio através de bolsas, a gente tem hoje até muito melhorado, além de apoio a gente tem a patrocínio da Universidade de Chapecó. Paralelo a isso, né, como a gente entrou para os Jogos Abertos, a Prefeitura de Chapecó viu que a gente era um esporte que estava organizado, né, da FESPORT. A gente foi contratado em Chapecó como bolsista do município e tínhamos a obrigação de começarmos um projeto lá em Chapecó, né, que em 2010 daí. Seria lá o nome do projeto é Atleta do Futuro. Esse projeto também ele existiu no SESI. Mas enfim, e desde 2010 a gente tem esse projeto através das escolinhas, né? Daí começamos nos polos de Chapecó. Comecei eu com um polo, né? Hoje são 7 ou 8 que tem em Chapecó. Trabalhamos muitos anos e hoje Chapecó tem, devido ao resultado da equipe, Chapecó tem 3 profissionais concursados, né? Eles são concursados como profissional de taekwondo pelo município. Cuidam das escolinhas de base, né? Então não é FP, eles não são contratados de uma secretaria para fornecer trabalho, não, eles são de taekwondo pela Fundação Municipal de Esporte, né? Então eles fazem única e exclusivamente dar aula de taekwondo, né? Então eles têm um apoio já, mas isso tudo baseado nesses resultados aí e baseado na estratégia, de mostrar, né, para o poder público que o nosso esporte conseguia sim transformar a vida de muitas pessoas lá, e foi que a gente conseguiu. Conseguimos alguns atletas aí com destaque, né, a nível nacional, né, alguns até internacional, que são crianças, né, mas todas essas crianças aí, eu acredito, né, foi da insistência na mostra, né, no poder de convencimento dos gestores, seja privado ou público lá, dizendo que o taekwondo e no nosso caso lá, a nossa associação, organização lá, que precisaríamos, né, e sempre estamos precisando, de uma oportunidade, né, de mostrar que o trabalho bem organizado pode dar bons frutos. É linda essa história, eu acho muito emocionante essa conexão, né? Quando eu fui criada assim, aprender a reverenciar os que vieram antes
abrindo caminho, né? Eu acho que às vezes é muito importante, a gente hoje é muito mais fácil ter as informações, mas eu percebo um pouco de falta às vezes disso, né? De olhar para trás. A gente vive muito o que é imediato. Poder olhar para trás e enxergar o que veio antes, as dificuldades enfrentadas. E quando a gente está fazendo, a gente não se toca disso, né? Quando a gente está movendo, a gente está achando que está fazendo pela gente, mas a gente está abrindo um caminho muito grande, muito especial para aqueles que vêm depois, né? Que são essas crianças hoje. Acho que uma das grandes características, quando eu posso estar em alguns campeonatos, a gente percebe o número crescente, assim, de atletas cadetes e juvenil, né? Com uma formação incrível. Esses atletas estão vindo com uma técnica, uma categoria e uma ética, né, dentro do esporte, que a gente percebe nessas crianças, que vai ser, sem dúvida alguma, muito transformador, o que nós já estamos vendo de uma forma muito mais rápida, né? Começamos falando aí dos anos 80, anos 90, e a gente percebe o quanto isso era lento ainda, né? A alcançar esses resultados. Foi lá em 2006, olha já a estrada, né? Quanto tempo já de estrada para conseguir uma estrutura. E hoje os atletas lá de Chapecó, a gente vai estar falando dos atletas de todas as regiões aqui catarinenses, mas poder ter acesso a isso hoje já com tatame, com equipamento, a gente sabe que muitas escolinhas conseguem já oferecer esses equipamentos, né, para que esses atletas possam estar indo às competições. Muitas prefeituras apoiam, e se a sua prefeitura ainda não apoia, por favor, apoie mais o esporte, porque ele é um elo, né, mestre, mesmo de transformação e de educação, de pessoas melhores. Você vê isso também? Você vê como que foi essa conexão do esporte com a sua melhora como pessoa? Sem dúvida, Luciano, sem dúvida. A gente sempre acaba escutando, né, relatos da família, né? E a gente sempre consegue também pegar como exemplo, né, todos os atletas aí que têm, de fato, algum destaque, que a família está sempre junto, né, sempre apoiando, né, sempre incentivando, né, porque a gente fica um pouco decepcionado, e nós tivemos isso na nossa equipe, quando a gente tem muitos talentos, né, potenciais gigantes, mas não tem um apoio, né? A família não está presente, não está junto com a gente, né? Cobrando, conversando, incentivando e mostrando o que aquele esporte pode fazer na vida da criança, né? E a gente acaba, de fato, às vezes perdendo muito potencial, assim, de grande talento. E a gente sabe, né? Família junto com a gente, né? Transforma, assim. A gente já tem a experiência de que, de fato, esse esporte já mudou muito, né? A própria equipe, né? A gente tem atletas lá que entraram com a gente, crianças, e saíram com certificado de conclusão de curso lá, formados pela universidade, né? Porque a nossa vida é cíclica, né? Um dia ele vai parar de ser atleta, mas ele fica como cidadão, ele fica como um amigo, ele fica com respeito ao esporte que pôde e fez algo por ele na vida dele, né? Até a própria adolescência, que é o que a gente acaba tendo um cuidado maior, né? A gente acaba perdendo atletas na fase da adolescência, mercado de trabalho, própria adolescência, né? Acaba, o jovem ainda acha que ele sabe ainda tudo, né? Então a gente acaba perdendo. Mas quando a gente tem o apoio da família, que cobra, que incentiva, que está discutindo com a gente, que está fazendo um planejamento, a gente acaba transformando e tendo, assim, excelentes atletas, excelentes filhos, excelentes irmãos, excelentes depois pais, enfim, é muito bacana quando tem esse elo, esse link aí de ligação, família, atleta, e lá no final a sociedade vai sim receber uns cidadãos lá conscientes das suas obrigações como cidadão ou como membro de uma sociedade. Eu gostaria de levantar algumas características. Se estiver errado, você, por favor, me corrija. Mas eu percebo que o esporte, né? Eu fui conhecer mais o esporte. Eu fui atleta de basquete, de vôlei e outras coisas na adolescência, mas fui conhecer o taekwondo, né, mergulhar na vida dele, porque o meu filho é atleta, né?
O que eu percebo de maior benefício, assim, comparando os atletas, os adolescentes ou os cadetes, crianças, né, que são atletas, para os que não são, na geração de hoje, que é uma geração extremamente conectada com a internet, eu percebo eles mais saudáveis. Não saudáveis apenas no sentido de saúde, mas saudáveis mentalmente também, né? Porque são pessoas que estão fazendo atividade física, que tem que ter um comprometimento. O atleta, ele tem um comprometimento que é, às vezes, surreal. É algo que, se for comparar um jovem, às vezes com uma criança lá de 10, 11 anos, o comprometimento dessa criança com a rotina do esporte é muito diferente até, às vezes, do comprometimento de um adulto com qualquer coisa para a rotina da vida dele. E eu percebo que o esporte, literalmente, é o que mais consegue fazer isso. E de forma prazerosa, né, Messi? Porque essas crianças, elas vão querendo, elas pedem, eu quero estar lá, eu quero treinar. E é muita disciplina, porque muitas vezes estão no final de semana treinando, no horário, né, já foram para a escola, já fizeram outras atividades, mas estão lá, querem estar lá treinando, e isso eu acho que transforma, isso resulta e reflete nas atividades da vida diária mesmo, né? Quando eu aprendo a ter essa disciplina, esse comprometimento com os outros, com a equipe que está lá, com o meu próprio rendimento, com o meu resultado, independente se é um atleta profissional ou não, a gente conhece tantos que também fazem o esporte pelo esporte, né? Não para competição, que é algo que é muito comum até, né? Muito mais comum às vezes até do que o alto rendimento. Mas eu percebo isso, essa disciplina, esse entender que o perder faz parte da vida, são características que o esporte nos traz, que a gente pode tranquilamente trazer para a vida cotidiana de qualquer pessoa. A gente saber lidar com a perda, saber lidar com as adversidades, né? E hoje em dia eu percebo que muitos adolescentes, muitos jovens não sabem lidar com isso. Eu acho que o atleta, de uma forma ou outra, acaba lidando com isso melhor, porque isso faz literalmente parte da rotina dele. Tá certo, mestre? Exato, agora voltando, entrando também nessa parte da parte esportiva, né? A gente, agora eu não estou mais tanto com aula, né? Essa é mais a parte de competição mesmo. Então, assim, a família sempre procura, né, a luta, né, por essa palavrinha-chave da disciplina, né? Da disciplina, e lá começa, o pai pede lá, porque a gente ajude no processo lá na família, né? E às vezes a criança não é tão obediente na família quanto você é com o seu mestre, seu professor, enfim, seu treinador. E isso reflete lá no rendimento, na pré-equipe, né? Se não tem essa palavra disciplina, ela não vai ficar impossibilitada, ela dificilmente tenha resultado, né? Porque não tem como ter resultado sem disciplina, sem entrega, né? Sem abrir mão de algo, né? Isso, precisa. Então essa palavra aí é bacana, né? Disciplina. E chegar lá no fato de aceitar, né, a derrota, porque o ser humano ele não gosta de perder, né? O que é meu, né? De repente o que é dos outros pode ser meu, mas o que é meu eu não gosto de perder. E o fato de perder, como é que você aceita isso, né? Então, muitos atletas de destaque, às vezes a gente acaba perdendo ele do esporte por esse fator, de ele não aceitar que ele perdeu, né? Então, é uma parte chata de a gente trabalhar e difícil de fato, porque de repente até o atleta não viveu isso na sua trajetória. Então é uma parte chata de trabalhar essa, e provar que a derrota, e que ninguém vai ganhar sempre, um dia vai perder sim. Sempre tem algo. Como na vida, né, mestre? Como na vida, né? E a gente acompanha isso através do esporte, né? Sempre tem um bom, e que a gente vê isso mais em Olimpíada, né? Uma Olimpíada, 2, no máximo 3, alguns fora da curva, mas vai perder, ou muitos preferem parar quando ganham, né? E já aconteceu isso também. Eu ganhei o evento aí, vamos lá, ganhei o Campeonato Brasileiro, eu vou parar no auge, né? Para ser lembrado, né? De medo de perder. Medo de perder. Então isso aí também é um pouquinho difícil, né, para nós trabalharmos isso, né, um pouco, sei lá, ou ao longo da formação dele, de repente. Mas sim, a disciplina aí que vem lá da base, certeza que se ele levar aí para a vida dele vai ser
Importante, né? Abrir mão de algo para ter algo. Sim, eu percebo que a gente poderia puxar aqui um programa inteiro só falando disso, assim, desse contraponto, né, dos aprendizados dentro de quadra, na rotina do treinamento, para a nossa vida cotidiana, vida adulta, né? Tem muito assunto, né? Teria muito, né? Aprender como se relacionar com as pessoas, a disciplina, entender que perda faz parte, entender que a gente precisa estar, que o corpo responde melhor quando a gente está disciplinado. Daí a gente entraria numa área de saúde para falar da alimentação, de sono, de rotina. Então, eu percebo que falar sobre esporte, principalmente aqui, é claro, a gente vai falar de taekwondo, é realmente uma lição não somente para dentro do tatame, né? E eu acho que a gente trazendo aqui no nosso fight, aqui, trazendo para nossa luta aqui dentro do estúdio, a gente vai conseguir conhecer mais pessoas, né? Tanto os atletas, né? Que a gente quer trazer muitos atletas aqui também, mas esses mestres com essas histórias como a sua, mestre de 7º Dan, é uma história de dedicação, né? Muito intensa e de busca constante, de disciplina constante, que permeia, né? Vai continuar com a sua história. Mestre, a gente já está quase no final aqui, passou tão rápido. Eu gostaria de saber, independente aqui, né, dos seus projetos com os grupos, mas quais os seus projetos pessoais aí com o taekwondo nesse momento? O que você ainda planeja? Uma fala também sobre o projeto com a Federação Catarinense, sobre essas aberturas de espaço que os atletas de taekwondo estão tendo, sobre os próximos passos do taekwondo dentro de Santa Catarina. Tem muita coisa para perguntar ainda. Fala um pouquinho para a gente ficar com esse gostinho de quero mais, mestre. Vai. Então, Luciano, agora eu tinha esquecido desse primeiro link, eu vou dar uma pincelada de 0 a 100, tá bem rápido, porque o tempo tá voando, tá? Então, voltando um pouco no tempo, né? Então, como eu comecei a pergunta diante, né, da trajetória, então eu comecei na época ali, na década de 90 também, a gente chegava, e eu fiz isso, né? Eu fui atleta, a gente chegava para os eventos mais modernos depois, nas competições. Quando a gente chega hoje, vê as quadras da federação lá todas montadas, com câmeras de 4K de transmissão, tudo, né? YouTube, e os atletas chegam e vê aquela estrutura lá, dão uma olhada, às vezes meia, nem sabe o que está fazendo esse povo aí, né? Na minha época a gente chegava, esperava as modalidades acabar, né? Aí a gente montava o tatame na sexta-noite, aí por volta de meia-noite, 1h da manhã, fazeria as chaves, comia dentro do ginásio alguma coisa para virar a madrugada, para que outro dia de manhã as pessoas pudessem chegar e já competir, já na era mais moderna do tatame, né? E a gente carregava tatame, depois a gente trabalhou como árbitro, nós trabalhamos como fazedor de chaves, enfim. Então a gente passou por todo esse processo, né, que a gente sugeria hoje que cada atleta pudesse viver isso, né, participar, né, de todas essas etapas, né. E sim, hoje a gente está na vice-presidência do mestre Alan, né, há bastante tempo, muita coisa para evoluir ainda, né, muitas ideias bacanas. E eu estou hoje, né, vice-presidente com o mestre Alan. Projeto para a federação, eu sempre falei para o mestre Alan e falei para todo mundo, né, os técnicos aqui que a gente está sempre conversando, enquanto a gente tiver lenha para queimar, que o nosso taekwondo possa ser útil, possa ajudar aí no processo de evolução do esporte no estado, a gente está sempre à disposição. Estamos aí há 35 anos fazendo isso que a gente gosta, né? Projetos de parar a gente não tem, a gente quer continuar, a gente tem projetos bacanas para a região, né? A gente tem algumas coisas aí que tá para acontecer nessas próximas semanas aí, que vai impulsionar também o taekwondo lá na nossa região. E a gente está sempre à disposição de, com a federação, com o mestre Alan e os demais técnicos, de sentar e discutir e ver o que é bacana e o que a gente pode fazer junto, né? Porque esse espírito de cooperativa é o que faz com que o esporte cresça, e foi que fez que o nosso esporte, a própria federação, chegasse onde está hoje, onde ela tem projetos aí que ela vai poder falar melhor. Com esse espírito de cooperativa, de conversa, de mesa redonda, de entender que a gente não é e não vai ser nunca dono de verdade, e que a gente precisa sentar
conversar e alinhar e ajustar os pontos, né, de pensamentos opostos, de contrapontos de fato, né. E esse é o processo que a gente acredita ser um ponto, né, de equilíbrio, de sentar e ver que a gente pode estar errado no nosso pensamento, mas nunca de má fé, né, nunca agindo de má fé e nunca fazendo nada para prejudicar, né, e querer sempre, né, que as coisas aconteçam bem para todo mundo, né, para todos os mestres, professores, e inclusive, né, quem vai ganhar melhor lá com essa parte de cooperativa, de intercâmbio, de discussão, é o nosso aluno, o nosso atleta, que é o que cada mestre está dentro do esporte hoje, é pensando no seu atleta, no seu aluno, no seu praticante lá da academia. Então a gente está aí, bastante coisa boa para acontecer, sim, por quê? Porque a gente tem vontade de que a coisa aconteça, né? Então estamos trabalhando, né, na nossa região e sempre discutindo aqui, conversando com o pessoal que está na gestão também aí, das duas pastas, para que a gente continue, né, crescendo e podendo levar, e, no nosso caso, né, levar para Chapecó e para nossa região um taekwondo competitivo também, um taekwondo organizado, um taekwondo de respeito, né, que é o taekwondo catarinense aí, e depois, em oportunidades, você vai poder estar entrevistando aí os resultados que a gente está tendo nos últimos anos, e todo mundo querendo saber o que a gente faz, né. A gente trabalha, a gente começou esse projeto aí há mais de 10 anos, né, de acreditar que Santa Catarina sendo um estado pequeno, né, mas poderia sim estar entre os melhores. Está, taekwondo, se você for pegar ele proporcionalmente, taekwondo Santa Catarina é o melhor do Brasil, em nível de resultado. Por quê? Porque tem uma federação organizada, porque tem mestres de qualidade que dá suporte para que esses professores técnicos e treinadores aí consigam desenvolver o seu melhor, né? Então, se você for ver isso, é resultado, é organização. Mas isso é planejamento também, não aconteceu nada por acaso, né? Isso que a gente defende, a gente precisa continuar, precisa entender que todo mundo tem que trabalhar junto e que esse é o caminho. Então eu acredito que enquanto a gente tiver esse pensamento, que a gente consiga sentar e discutir e organizar, a gente vai continuar trabalhando e buscando cada vez mais o melhor, e não tenho dúvida que muita coisa bacana ainda vai acontecer, ainda mais onde a gente está, para onde a gente quer ir, é muito mais fácil agora, né? Nessa era que a gente vive de internet, de informação, de YouTube, de podcast agora. Então vai ficar, o taekwondo de Santa Catarina vai pegar um elevador aí, sem dúvida, ainda maior. Eu quero então, para nós terminarmos essa nossa conversa aqui, que você me diga a primeira memória mais marcante do taekwondo para você. Pode ser sua, ou pode ser que você lembre assim, que ele foi um momento muito especial que eu acompanhei, que eu assisti do taekwondo. Nossa, eu vivi muita coisa bacana, né? O taekwondo trouxe muita coisa bacana, desde ver meu filho e minha filha, né, com 5, 6 anos, entrar dentro lá e chorar e você abraçar. Eu tenho essas memórias tanto do meu filho, né, que faz 14 anos que ele entrou. Não, faz 15. Eu acho que faz 16 anos que ele entrou na primeira vez, e eu lembro quando a minha filha entrou, fazem, eu acho, 5 anos também. Eu entro, isso não é fácil de apagar, né, como pai, como treinador. E outras, né, de atletas aí, esse ano sendo campeão mundial escolar, né, então, meu filho, 3 anos na seleção brasileira disputando o mundial. São memórias que ficam e que por isso que eu estou aqui, porque eu consegui que essas imagens, elas me motivem, né, que me levam e que são o combustível para mim continuar nesse esporte. Então, essas memórias aí de ter um filho fazendo o esporte na qual eu corri tanto para que chegasse onde está hoje, isso é gratificante, e eu poder transformar e levar isso para os filhos dos outros também é o combustível que me move, né? Trabalhar e poder proporcionar momentos que sejam marcantes e inesquecíveis, tanto para mim quanto para a família. Muito obrigada, mestre, adorei a nossa conversa. Fiquei super feliz de conhecer um pouco mais, né? A gente conhece das quadras, mas é tão importante. Eu acho que todos têm histórias muito importantes para contar e merecem e devem ser compartilhadas. O nosso mestre Adílio, nosso representante
lá de Chapecó e trouxe pra gente aqui hoje um pouco da história e de como que esse caminho do Taekwondo em Santa Catarina foi iniciado, né? Pelo olhar dele, pela história dele, quantos momentos especiais e difíceis que ele ajudou e colaborou para chegar no que nós estamos vivendo hoje no Taekwondo, e a gente ainda vai por muito mais, como ele mesmo falou, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Taekwondo é emoção, Taekwondo é história, e essa é a nossa federação. Fica com a gente, acompanha e compartilha o nosso Fight Cast. Já começou.